próxima palestrante aqui do nosso evento, o palestrante é o Cristiano Menezes, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, que tratará sobre acasalamento e nidificação e uso de floradas em abelhas sem ferrão introduzidas. Por favor, Cristiano, a palavra é contigo. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer participar. Espero contribuir um pouco com as informações que a gente tem disponíveis na ciência, né, o que a gente tem de informação sobre esse assunto, que é bastante polêmico, divide opiniões, mas que, ao mesmo tempo, é importante a gente discutir os aspectos técnicos para tomar as decisões que vão vir pela frente, né. Eu vou falar especificamente dos pontos de acasalamento, nidificação e uso das floradas pelas abelhas sem ferrão introduzidas e os riscos que isso pode levar, mas gostaria também de fazer um panorama um pouco mais amplo da meliponicultura e como que isso tem acontecido no Brasil nas últimas décadas, né. Então, nós temos hoje no Brasil mais ou menos 244 espécies descritas, reconhecidas com nomes válidos, e só para vocês terem uma ideia da dificuldade que é trabalhar com esse grupo tão diverso, nós temos 89 que nós sabemos que são novas, mas que ainda estão em processo de revisão, de descrição e sendo definidas. Isso é para vocês terem uma dimensão da grande diversidade que nós estamos trabalhando no Brasil como um todo e da dificuldade técnica mesmo, inclusive de saber qual espécie é qual espécie e se essa espécie que a gente está lidando é uma espécie nova ou é uma espécie já conhecida pela ciência. Então, isso faz parte desse cenário e é uma das dificuldades que a gente tem. O que a gente tem feito na meliponicultura é escolher, dentro dessa nossa biodiversidade, quais espécies que têm um potencial para diferentes finalidades, para mel, para polinização, para própolis, para hobby, enfim, a gente tem usado uma parte dessa nossa biodiversidade. Hoje a gente tem um levantamento preliminar, que são aproximadamente 95 a 100 espécies manejadas no Brasil, de toda essa nossa biodiversidade, e aproximadamente 50 a 60 espécies que são manejadas no nível tecnológico mais alto, de multiplicação, de criação mais racional, mais eficiente, mais organizada, de forma que para essas espécies a gente não precisa mais recorrer aos estoques naturais para aumentar a atividade ou ampliar ela. O principal objetivo ainda é a produção de mel, esse é o norte da atividade ainda, na maior parte do Brasil. Cada espécie produz um mel peculiar, diferente da outra, com seus aromas e as suas especificidades bem interessantes, seus valores agregados. Então, esse é o grande valor da nossa biodiversidade. Cada lugar tem a sua abelha própria, a abelha boa, a abelha que produz um mel diferente da outra. Então, esse é um ponto muito interessante da atividade. Mas tem novas demandas surgindo a cada dia da meliponicultura, se desdobrando, como é o uso para polinização de cultivos, como de morango, café, que tem sido bastante difundido hoje no Brasil com abelhas sem ferrão. E também o uso como animal de estimação, que era um segmento que a gente jamais imaginava que seria um grande fator na meliponicultura, mas que nos últimos anos vem ganhando uma força incrível e com uma adesão de muitas pessoas querendo essa atividade como hobby, como atividade de lazer, a possibilidade de ter um contato com a natureza. Então é uma atividade que cresceu muito, se difundiu muito. E, consequentemente, como a discussão aqui já levantou, né, abelhas foram levadas para cima e para baixo no Brasil, algumas vezes de forma organizada, inclusive com autorização dos órgãos ambientais, mas muitas vezes ilegalmente, clandestinamente. Então, desde 2004, esse fluxo de abelhas de onde elas ocorrem para onde elas não ocorrem é proibido pela resolução do CONAMA. Mas isso, independentemente de haver uma
previsão de punição, inclusive, é uma prática que foi adotada com uma frequência muito alta. Esse mapa de setas não é um mapa real, tá? É só simbólico, mas a gente tem aqui algumas espécies-chave nesses processos, né? Uma urussu nordestina, que foi largamente levada do Nordeste para outros estados, inclusive para o sul do Brasil, a Melipona seminigra, né? A urussu boca de renda, a própria mandaguari preta, que alguém já comentou ali nas perguntas, né? E mesmo fluxos dentro da mesma espécie, como está acontecendo com a bugia, sendo levadas de regiões para outras regiões, mesmo dentro da sua área de distribuição, mas misturando subpopulações. Então é uma coisa que a meliponicultura faz, né, e a gente realmente precisa entender esses processos e mitigar os problemas que podem existir a partir desse trânsito de abelhas. A gente já conhece muito bem os problemas que o trânsito de abelhas pode levar. Então, no grupo das abelhas ao redor do mundo, nós já tivemos dezenas de exemplos de casos mal sucedidos de introdução de espécies exóticas. O mais famoso no mundo das abelhas, e talvez um dos mais famosos no mundo da introdução de espécies exóticas, seja o caso das abelhas africanizadas, né, que foram as abelhas africanas, que foram introduzidas no Brasil e rapidamente se espalharam por todo o continente, causando uma série de problemas ambientais, uma série de problemas de mortalidade de pessoas, inclusive, né? Então a gente já conhece muito bem esse exemplo. Ainda dentro da espécie de Apis mellifera, a gente tem problemas também muito bem registrados e conhecidos quando subespécies dessa mesma espécie foram levadas de uma região para outra dentro da área de ocorrência dessa espécie. Então, tem um caso famoso em que muitas rainhas da Itália foram introduzidas na Alemanha, visando um aumento na produção de mel, mas que acabou tendo um impacto nas populações originais das espécies silvestres, subespécies silvestres, né, da Alemanha, e isso causou um impacto tão grande que hoje é praticamente as espécies silvestres subespécies silvestres da Alemanha estão ameaçadas de extinção por causa dessa introdução massiva de rainhas da Itália. Então, são casos bem conhecidos no mundo das abelhas, e mais recentemente a gente também tem tido problemas com a introdução de outras espécies de abelhas, como bombos terrestres, né, uma espécie de mamangava original da Europa, que foi introduzida para fins de polinização na América do Sul, se espalhou e hoje chegou à Patagônia Argentina naturalmente, e trazendo uma série de problemas para as espécies nativas, causando inclusive uma ameaça de extinção grave à maior espécie de mamangava que a gente tem no mundo, né, que eles chamam de mamangava gigante, que é uma espécie da Patagônia que está sofrendo com diversos problemas, mas um dos problemas, uma introdução de um protozoário que aparentemente está causando problemas para a população nativa. Inclusive, há o risco dessa espécie subir até o Rio Grande do Sul. Existem previsões de que isso possa acontecer. Então, a gente já conhece muito bem os problemas. Hoje eu vou me ater às questões de acasalamento das abelhas sem ferrão, da nidificação, onde essas abelhas nidificam e os problemas que isso pode trazer para populações naturais, e a competição que pode acontecer nas flores por recursos alimentares. No primeiro ponto de acasalamento, né, eu vou trazer um exemplo aqui que a gente tem visto, né, e acontecido, e mais uma vez, antes de entrar no exemplo, eu gostaria de enfatizar, na maioria dessas espécies que a gente cria, muitas delas, inclusive muitas das espécies economicamente importantes, a gente não sabe exatamente quem é quem. E um dos grupos problemáticos é o grupo da Scaptotrigona. É um gênero que hoje tem 9 espécies descritas para o Brasil e 10 que a gente sabe que são novas, mas que ainda não foram descritas. E é um balaio de gatos. Se você olhar para elas, são todas muito parecidas, com alguns detalhes de diferenças. Óbvio que algumas são mais fáceis de distinguir. Então, por exemplo, a tubuna, que é a Scaptotrigona bipunctata, a gente consegue diferenciar bem, por causa das características no abdômen, cor do corpo, mas algumas são muito parecidas, como a postica e a dépilis, por exemplo, que são grupos de espécies muito parecidas que eventualmente estão se cruzando. Se a gente aproximar
a Postica e a Deplis, vocês vão ver que elas são muito parecidas. Eu mesmo que trabalho com esse grupo tenho dificuldade de identificar, muitas vezes tem que recorrer a taxonomistas para realmente dizer para mim quem é quem, e muitas vezes a resposta é, essa abelha sua é do grupo Postica ou do grupo Deplis, e a gente não tem certeza qual que é. Então esse é um dos problemas que a gente tem. Mas qual que é o problema disso? O problema é que se a gente mistura essas espécies, então aqui eu tenho um exemplo hipotético, né, de uma espécie muito semelhante, que eu pego os bichos lá do norte, levo para o sudeste, por exemplo, e misturo essas espécies. O que pode acontecer? Então, durante o acasalamento, a rainha pode cruzar com um macho da outra espécie, e em muitos casos a gente tem visto que produzem descendentes férteis, e gradativamente essa população ela pode mudar ao longo do tempo. Então, a gente pode ter híbridos misturados entre as duas espécies, que inclusive podem se manter assim ao longo do tempo, ou mesmo pode ter uma substituição gradativa até a extinção completa de uma espécie sendo sobreposta por outra. Isso nem sempre acontece com uma única introdução ou com poucas introduções, mas pode acontecer mais intensamente se essa introdução for recorrente e frequente, como tem acontecido com algumas espécies, e isso nós estamos falando de espécies diferentes, que são consideradas espécies boas, distintas umas das outras, mas que quando misturadas, elas se cruzam. Aqui é um desses casos que vocês estão vendo num videozinho que eu recebi de um meliponicultor que cria a Scaptotrigona xantótrica, e ele tem observado a mistura dessa espécie que é amarelada, então é fácil de distinguir das demais, com indivíduos negros. Vocês vão ver alguns indivíduos mais escuros aparecendo aqui na parte de cima. Aqui vocês estão vendo nessa parte. Então, originalmente o ninho era puro, e com o tempo ela começa a se misturar, começam a aparecer indivíduos misturados. Então, isso não é uma questão hipotética, é uma questão real. Especificamente no caso da Scaptotrigona xantótrica tem sido recorrente, vários meliponicultores têm relatado isso. Mas a gente tem visto isso, inclusive, com espécies distantes umas das outras, não só nas semelhantes entre si, como o caso da Melipona flavolineata, à esquerda, que vocês estão vendo aqui, essa mais loirinha, com a Melipona melanoventra, que inclusive tem tamanhos bem distintos umas das outras, e a gente tem observado cruzamentos entre elas. Eu mesmo presenciei um caso desse em Belém do Pará. E a gente tem os casos das subespécies, como é o caso da Guaraipo, né, que a gente tem a Melipona bicolor Schenck, a Melipona bicolor, e também híbridos entre elas, que estão naturalmente, muitas vezes, separadas no ambiente natural, mas quando a gente cria e leva para outros lugares, uma acaba se sobrepondo sobre a outra, e mesmo dentro das populações de Melipona bicolor, aqui a gente tem a Schenck na direita, mas duas bicolor à esquerda, a gente vai ver que existem diferenças entre as regiões. Aqui, no caso, eu estou mostrando uma diferença morfológica. Então, por exemplo, a cor bícola das abelhas bicolor da região de Minas Gerais tem essas marcas e são bem mais claras do que as bicolor de São Paulo, essa daqui, por exemplo, da região de Cotia, que são mais escuras e não tem essas manchas amarelas. Isso é o que a gente consegue ver, mas tem muitos aspectos da biologia dela que a gente não consegue medir, e esse transporte de uma população para outra, movendo essa genética de um lugar para o outro e muitas vezes substituindo e sumindo com uma genética original, a gente pode estar perdendo características importantes, inclusive para a meliponicultura. Então, se a gente leva um bicho de uma região mais quente para uma região mais fria, pode ser que esse bicho da região mais quente não consiga sobreviver aos invernos rigorosos da região mais fria. Então, isso é um ponto muito importante da gente levar em consideração. Então, quando a gente coloca uma lado a lado, a gente pode simplesmente perder determinada característica que no futuro possa ser importante, inclusive para a produtividade dessa cadeia. Outro problema muito importante nessa competição são os locais de nidificação. Então, muitas espécies usam ocos grandes, dependem de ocos grandes, de árvores frondosas e grandes, que são raros na natureza. A gente não tem muitos ocos na natureza disponíveis. A maioria dos ocos já estão ocupados por outras espécies.
E isso pode se tornar um problema grave para as espécies do local, onde uma espécie invasora ou exótica foi introduzida. A gente tem aqui, por exemplo, nessa imagem, a Cefalotrigona capitata, o mombucão, que é uma espécie relativamente rara, com populações pequenas, mas que depende de ocos de árvores grandes, geralmente uma estratégia muito bem definida, com poucas espécies de árvores que elas gostam de nidificar, e à medida que a gente introduz uma espécie que ocupa aquele oco, ela pode deslocar ou colocar essa espécie em sério risco. Então, essa daqui é a Melipona seminigra, que foi introduzida em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e a gente já tem relatos dela entrando em cavidades naturais, enxameando e ocupando esses ocos. E qual é o impacto disso? Você não vai ver o impacto em 1, 2 anos, você vai perceber o impacto disso ao longo de décadas em que essa abelha começa a se reproduzir e ocupar esses ocos. Cristiano, tem 5 minutos, tá? Só te dando a regressiva. Ótimo, obrigado. Está dentro do tempo ainda. Então, a gente tem alguns casos específicos, inclusive relativos à Melipona seminigra, que são espécies que, ao invés de competir pelo oco em si, literalmente invadem, matam uma colônia e ocupam aquele oco. Esse é o caso dessa Phresomelita longipes, é uma marmelada ou moça branca, da região do Pará, de Belém, que tem o hábito de invadir ninhos de Melipona seminigra. Então, a mesma Melipona seminigra que está causando problema no sul, ao invadir uma área natural, ao nidificar numa área natural, a gente tem esse problema na região de Belém, de essa espécie está invadindo e matando ninhos de Melipona seminigra, e eu presenciei vários ataques dessa abelha na Embrapa em Belém. Então, são problemas que existem, nós não sabemos qual a consequência, né, desse tipo de introdução, é muito difícil medir, e a gente tem poucos dados hoje que efetivamente mensuraram isso, o quanto que isso está ocorrendo de impacto, mas é importante ressaltar que muitas vezes, quando a gente conseguir medir, o problema já vai ter sido estabelecido e vai ser praticamente impossível, ou, como já foi levantado, muito caro corrigir esse problema. Então, essas avaliações de risco têm que ser realmente muito bem pensadas, porque depois que uma espécie é introduzida num local, retirá-la ela dali é muito difícil, praticamente impossível, especialmente se tratar de uma espécie invasora. Aí, por fim, o último ponto que eu gostaria de comentar é sobre a questão da competição por recursos florais. Então, as abelhas têm nichos tróficos muito bem definidos, então abelhas grandes acordam cedo, buscam seus recursos melhores disponíveis no ambiente, abelhas menores geralmente trabalham nos períodos mais quentes, buscam resquícios nas flores, são mais generalistas, então a gente tem uma certa especialização, algumas espécies têm o hábito de forragear em massa, em plantas que fornecem grandes quantidades de alimento, e rapidamente elas limpam aquela fonte, como é o caso das Escaptotrigonas. E aí eu gostaria de mostrar alguns desses exemplos em que a gente pode ter problema, e já estamos vendo algumas situações que vão causar problema lá na frente. Um desses casos é a jataí do Acre, a jataí acreana, que é a tetragonista veiraut, uma espécie do grupo jataí, que é do Acre, e foi introduzida em Minas Gerais, na região do Triângulo Mineiro, e a gente tem visto muitos relatos de pessoas encontrando esses ninhos na natureza. Ela é muito parecida com a jataí nossa, da região de Minas Gerais, e provavelmente ocupam o mesmo nicho trófico, elas usam os mesmos tipos de recursos florais pelas características de comportamento, de tamanho, de hábitos de vida, ela ocupa o mesmo nicho trófico. E o que está acontecendo, se a gente colocar as duas, uma lado a lado, vocês vão ver que elas são extremamente parecidas em tamanho, em forma, e na sua biologia. Mas ela tem uma vantagem adaptativa em relação à jataí, que ela não depende de oco para formar seu ninho. Ela nidifica, faz o seu ninho externamente. Então ela está se espalhando rapidamente, a gente tem notícia de populações grandes na região de Ituiutaba, e o fato é que ela realmente está se espalhando. Qual o impacto disso na jataí?
nós não sabemos. Nós não vamos conseguir medir isso rapidamente, talvez vai demorar muito tempo para a gente perceber um impacto negativo. Mas eu gostaria de trazer um dado novo que a gente acabou de coletar lá na região de Belém. A gente fez um trabalho de polinização de açaí, em que a gente introduziu artificialmente colônias de mandaguari, de uma espécie de mandaguari de lá, que eles chamam de canudo, que é uma escaptotrigona, e a gente observou como isso impactava a população de visitantes florais naturais. A gente viu uma redução na diversidade e na quantidade de visitas de abelhas nativas em 3 vezes quando a gente introduziu essas abelhas nessas plantações. Elas são nativas daquele ambiente, mas a gente introduziu numa quantidade muito maior do que o natural e observou esse impacto negativo muito forte. Então, esse ponto tem que ser muito pensado com cuidado, porque é muito difícil medir o impacto disso nas espécies nativas, mas o impacto certamente ocorrerá. E essa, inclusive, é uma das hipóteses que a gente tem para a extinção das mamangavas gigantes da Patagônia, que a Bombus terrestre está usando os recursos florais e acabando com o alimento das bombos nativas da Patagônia. Então, é um caminho, uma via de trabalho muito importante. Só para enfatizar, já fechando a minha fala, eu queria mostrar que isso aqui foi um gráfico que o Charles fez para a gente, para um livro que a gente publicou juntos, que o Charles, que trabalha aí no Rio Grande do Sul, e a gente avaliou de um levantamento que a gente fez de meliponicultores ao redor do Brasil, que os casos de sucesso, meliponicultores que têm mais de 50 colônias, 93% deles criam abelhas do seu próprio lugar. Isso a gente está querendo mostrar que quem cria abelha de fora tem dificuldade de prosperar na atividade. A gente tem visto muito mais sucesso com os meliponicultores que criam as abelhas do próprio lugar. E se a gente olhar ao redor do Brasil, todos os estados têm espécies boas para serem criadas. Não temos justificativa para criar abelhas de fora, que não ocorrem ali. Além do risco ambiental que isso representa, é muito mais interessante a gente valorizar o mel regional, o produto regional, a abelha daquele lugar. A gente tem muito medo que a meliponicultura, que a gente gosta tanto, e é considerada uma atividade sustentável, comece a trazer prejuízos para as espécies nativas, e isso transformar uma atividade tão bonita numa atividade insustentável. É mais inteligente a gente valorizar os produtos regionais, locais, com maior valor agregado, como os franceses fizeram com seus vinhos, né? Ao invés de fazer uma competição generalizada, valorizou o vinho de Champagne, o vinho de Bordeaux, o vinho local. A gente tem que fazer a mesma coisa, na minha opinião, né, com a meliponicultura. É isso, estou à disposição para as perguntas. Desculpa ter estourado um pouquinho o tempo. Muito bem, Cristiano Menezes, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, muito obrigada. Já tem aqui, eu não sei se está aberto para perguntas, para quem quiser fazer. Tem uma pessoa que quer fazer uma pergunta para o Denis, né? Denis, eu gostaria de saber qual o posicionamento da SEMA em relação à pesquisa da instituição Chico Mendes, que está sendo feita, e lá não consta as 24 espécies que já temos como nativas aqui no Rio Grande. Para o Denis. Sem querer tirar o foco da pergunta, a lista que nós estamos trabalhando aqui na SEMA, no Rio Grande do Sul, é a atualização da lista de espécies exóticas invasoras. Uhum. A gente está em processo de atualização nesse momento. Em relação a essa lista do ICMBio, seria interessante, eu creio que ele ainda esteja em processo, né, de consulta, em processo de construção. Se eu estiver equivocado, me corrijam, por favor, mas eu acho que vale esse posicionamento da academia em relação a essas espécies para que sejam incluídas se elas são nativas aqui do Rio Grande do Sul e precisam estar nessa lista. Tá bom, mas, no caso contrário, eu acho que vale uma sinalização também para o órgão ambiental que pode colaborar com esse encaminhamento. Eu queria até aproveitar, Alessandra, a pergunta para trazer uma informação sobre isso. Está aberto para consulta pública até a primeira semana de agosto, nesse momento. Então, essa é a hora de colocar realmente informações, porque esse levantamento feito previamente pelo ICMBio, ele é com base nas coleções disponíveis online, né, e um levantamento prévio pelo próprio ICMBio. Mas tem muita informação de coleção, por exemplo, que não está disponível online, que não foi levada em consideração. Então, esse é o momento para corrigir essas distorções. Perfeito.
Pergunta para ti, Cristiano, do Rodrigo. Existe relato de perda de capacidade de adaptabilidade ambiental por cruzamentos das mesmas espécies, mas como indivíduos de locais diferentes, existe? Existe, bem documentado para a Apis mellifera, então aquele caso da Alemanha, ele é bem documentado, foi geneticamente controlado, muito bem conhecido, então as abelhas nativas da Alemanha, elas investem em populações grandes, que isso é uma vantagem importante para passar os invernos rigorosos da Alemanha, e as italianas investem em grande quantidade de mel estocado por causa dos invernos menos rigorosos. Então, quando eles levaram as rainhas para a Alemanha, eles substituíram a genética ou aumentaram muito a quantidade da genética italiana e, com isso, as abelhas do ambiente natural acabaram se cruzando com as espécies introduzidas e isso levou a um declínio das populações locais. Então, para a Apis, a gente conhece muito bem. Para a abelha sem ferrão, a gente não tem informações tão claras sobre isso, justamente por essa dificuldade, inclusive, de saber quais são esses grupos, quais são essas espécies. Então, a gente ainda não tem isso nem testado, na verdade. Não temos nenhuma pesquisa que verificou, testou essa hipótese ainda. Mais uma pergunta. Sobre as abelhas que possuem coloração diferente dentro da mesma espécie, como a aguaçu e a emerina, que existem enxames pretos ou outros amarelos, por que ocorre essa diferença, Cristiano? Essa é uma ótima pergunta. A gente não tem explicação clara por que cada característica é diferente, na maioria dos casos. Então, por exemplo, por que a Melipona quadrifaciata tem as 4 faixas contínuas e a outra tem as faixas interrompidas? Nós não temos explicação disso para a maioria das características morfológicas, mas elas existem. As abelhas evoluíram ao longo de milhões de anos nesse ambiente e existe uma explicação para isso. Nós que desconhecemos. Então, por exemplo, a cor de pele dos seres humanos, isso a gente conhece muito bem, é uma característica importante em relação à produção de vitamina D e à prevenção dos raios solares. Então, peles mais escuras são importantes em ambientes com alta insolação solar. Então, isso no mundo das abelhas também é verdade. Por que elas são assim? Nós não sabemos, mas tem uma importância muito clara. Certamente essa questão de cor está muito relacionada com a questão térmica. Então, ambientes mais ensolarados, de vegetação mais rala, mais baixa, geralmente a gente tem bichos mais claros. Ambientes mais densos, a gente tem bichos mais escuros. Então, isso está muito relacionado à questão térmica, e isso para a abelha a gente conhece razoavelmente, mas a gente não sabe qual é o impacto se a gente pega uma abelha de um lugar e leva para outro. Mas certamente uma abelha fora do seu local original vai ter um desempenho pior do que do próprio local. O Rodrigo pergunta, existe relato de perda de capacidade de adaptabilidade ambiental para cruzamentos de mesmas espécies, mas com indivíduos de locais diferentes? Mais ou menos a mesma resposta. A gente não tem pesquisa feita sobre isso, então esse é um dos problemas que a gente tem, que muitas vezes a hora que a gente precisa tomar uma decisão, a gente não tem uma informação científica testada. Não é nem que eu estou dizendo que a informação deu o contrário, não, é que não foi testado, não foi avaliado. Então a gente tem ainda uma limitação grande nisso, e no momento tem muita gente querendo fazer esse tipo de pesquisa, a gente mesmo está discutindo aqui em São Paulo produzir esse tipo de informação para testar essas hipóteses. Mais uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Rogério, o que fazer com a quantidade de colônias de abelhas introduzidas nos diversos estados? Essa é uma pergunta difícil, porque uma hipótese seria levar de volta para os seus locais de origem, mas aí você corre um novo risco de levar as doenças ou inimigos naturais do local onde ela foi introduzida de volta para o local original. Então, isso é uma hipótese, eu acho que difícil, né, de viabilizar. Deixá-las ali
ao longo do tempo, sem multiplicá-las, é provável que elas vão reduzir a população, na maioria dos casos, e acabar se extinguindo daquele local onde ela foi introduzida. É provável que muitas não se adaptem. Então, as urussu nordestinas, por exemplo, que são de ambientes mais quentes, não sobrevivem sozinhas nesse ambiente de inverno rigoroso do Rio Grande do Sul. Então, elas são menos resistentes ao frio. Então pode ser que ao longo do tempo elas reduzam, mas isso também é hipotético, e pode ser que isso não aconteça, pode ser que uma espécie simplesmente se estabeleça e fique, né, ache condições adequadas, como aconteceu com uma plebeia que foi levada para os Estados Unidos e sobreviveu e continua, né. Enfim, isso é um problema que a gente vai precisar realmente pensar. Minha sugestão é não multiplicar.